Oi, meninos e meninas. O professor está aqui gravando uma ajudinha para vocês sobre vetores, tá? Eu falei, né, que se precisasse eu ia fazer isso, então é um vídeo extra, tá bom? Estou mandando aí para vocês para ajudá-los. O que eu sugiro vocês fazerem? Assistam esse vídeo, depois tentem fazer os exercícios e tomem nota durante o vídeo aqui e vão olhando essas notas à medida que vocês forem fazendo exercícios de elétrica, tá? Não vou falar nada de elétrica aqui nesse vídeo, eu vou falar de vetor, beleza? Vetor é uma representação, é um símbolo, beleza? Na verdade ele é da matemática, tá? Uma parte da matemática que chama álgebra. Álgebra. É álgebra. Ixi, caramba, tô esquecido. Bom, vamos lá. Só que a gente usa ele em física, né, no ensino médio, então essa aula acaba ficando pra gente na física. Pessoal, vetor é um símbolo que representa três coisas: módulo, direção e sentido, ok? Que é uma característica de grandeza vetorial, né? O que eu preciso saber sobre vetor, Vedana? A aula tem, sei lá, é curtíssima, tá? Você precisa saber de três coisas, eu diria. Três grandes coisas. Regra do paralelogramo, está na tela. Regra do polígono, depois eu te mostro. E decomposição de vetor. Se tu souber fazer essas três coisas, você vai dizer, eu sou craque em vetor, tá bom? E agora, o que essas regras têm dentro delas? Duas coisas, desenho e conta. Então você tem que saber desenhar cada uma das regras e você tem que saber fazer a conta que vai surgir a partir do desenho. Repito, cada nome que eu falei, regra do paralelogramo, anota aí, regra do polígono e decomposição de vetor, vai ser um desenho diferente. E cada um desses desenhos vai dar pra gente uma conta diferente, tá? O caso mais geral que tem é a chamada regra do paralelogramo. Paralelogramo é o nome de uma figura geométrica, olha como aula de matemática, de lados paralelos, né? Tenho aqui um vetor e para mostrar a regra do paralelogramo para vocês, eu vou chamar esse vetor de A, mas vou colocar aqui também um vetor B. Ó, aquele simbolozinho que está em cima é porque grandeza vetorial a gente põe uma setinha em cima, tá? Em cima do nome. Então o que você está vendo aí já são dois vetores. Pensa que são duas forças, né? O que a gente faz muito com vetores é calcular a resultante, né? Que a gente chama de somar vetores. Gente, aí eu apelo para a tua intuição. Se tu tem um vetor A, que é assim, peraí, tá errado, né? Por causa do espelhamento aqui da tela. Ó, olha lá o A, olha meu braço. E um vetor B, que é assim, para lá na verdade, né? Não, tá aqui, tá certo. Nossa, que difícil. Enfim, tá certo. A origem é aqui, né? No braço do professor, tá certo. Onde está a resultante? Né? Onde está a resultante desses dois? Dada aqui a mímica que o professor tentou fazer para te fazer enxergar, né, o que você está representando, vou falar outra sugestão. Você tem duas forças ali, ó, leia a figura com o professor. Uma força é para cima e para a direita. A outra força é só para a direita. A resultante, né, a força total, ela tem que dar no meio das duas, né? Só que esse meio não é assim, no meio para lá. Tem uma maneira de você achar esse meio. E uma das maneiras é fazendo a chamada regra do paralelogramo. Então, olha, a regra do paralelogramo está surgindo aí para você. Você traça uma linha paralela a um dos vetores. Ó. Geralmente a gente faz essa linha aqui tracejada, tá? Porque ela é uma linha auxiliar. E lá na ponta do outro vetor, ó, lá em cima, você traça uma linha paralela ao primeiro vetor, né? Você fecha o paralelogramo, resumindo. Lembra que a gente falou que a resultante dos dois estava aqui no meio? Pois bem, a resultante vai dar a diagonal desse paralelogramo. Então, a diagonal ali vai ser a resultante, beleza? Como é que eu calculo essa resultante? Aí eu te faço uma outra pergunta de matemática. Você sabe calcular a diagonal de um paralelogramo? Você usa uma equação que é o pior caso, tá bom? Que pode aparecer em física, esse que eu estou te mostrando, caso geral, mas é o pior, é a chamada lei dos cossenos, ok? Quer dizer o quê? Que a resultante ao quadrado é igual a um dos vetores ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vetor vezes o segundo, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Comecei pelo pior caso. Essa é a situação mais difícil que pode aparecer. É comum? Não é muito comum. Então, pensando em te ajudar um pouquinho mais, eu coloquei aqui os casos particulares. Soma de vetores com dois vetores no mesmo sentido. Super fácil, super intuitivo, super comum. Dois vetores para o mesmo lado, gente, pensa duas forças para o mesmo lado. É só somar, né?
Vamos supor que esse aqui seja, sei lá, 2 newton e esse aqui 5 newton. No total, a gente vai ter 7 newtons, só somar, ok? O contrário, 180 graus, ó, um vetor para um lado, outro vetor para o outro. Como é que eu calculo a resultante? Como é que eu junto esses dois vetores? Gente, pensa, é lógica. Se aqui com os dois para o mesmo lado somava, aqui com um para cada lado, adivinha o que vai fazer? Cabo de guerra, né? Cabo de guerra subtrai. Subtração. Por que o professor botou módulo aqui, ó? Porque não importa se é A menos B ou B menos A. Pega o maior menos o menor, ok? Tá bom. Dois vetores para sentidos contrários, subtrai. O que o professor botou aqui nesse desenho, esse R'inho? É que vai sobrar um vetor para o lado maior, né? Esse aqui é maior, então sobra a resultante para a direita, ok? Isso você tem que anotar. Dá um pause aí no vídeo e anota. Caso particular, pá, pá. Repara que nem tem paralelogramo, né? Na prática é muito mais simples esses dois casos. Muito bom. Outro caso que cai bastante, eu acho que a gente até usou em aula, é quando os vetores forem perpendiculares, né? 90 graus. E aqui você, aí sim tem que fazer o paralelogramo. Ó, fecha o paralelogramo, traça a diagonal. Só que aqui, gente, como é 90 graus, é Pitágoras, né? Não precisa usar a lei dos cossenos. Então você anotou 0 graus, soma. 180 graus, subtrai. 90 graus, Pitágoras. São os três casos que você vai fazer 90% dos exercícios de física, tá? O primeiro caso, né, que era a lei dos cossenos, são esses 20% aí que faltam, tá bom? E que, né, não são tão comuns assim dentro da aula de física, tá bom? Aqui eu tenho uma observação, que se eu tivesse dado essa aula para vocês no cursinho, vocês não estão ainda, né? Eu ia falar sobre esse caso aqui para a primeira fase. Se você quiser fazer, ó, treinar, né? Ah, eu quero treinar uma vez a lei dos cossenos. Faz a lei dos cossenos aqui, ó. Fecha o paralelogramo, traça a diagonal, calcula esse R aí. Só que numa condição. Calcula o R, cadê a minha seta? Aqui. Calcula o R se o A e o B tiverem o mesmo valor. Sei lá, chama aqui de 10 e aqui de 10. E aí eu já vou te dizer quanto vai dar. A resultante também vai dar 10. Você vai falar assim, como que pode somar uma força que vale 10 newton com uma força que vale 10 newton e dar 10 newton? São as coisas estranhas, diferentes, que os vetores fazem, né? Porque quando a gente faz essas continhas que eu estou mostrando para vocês, na prática a gente está juntando o módulo, a direção e o sentido, né? Então não é só somar 10 mais 10, depende do ângulo entre os vetores, ok? Resumão tem que estar aí no teu caderno, você deve ter pausado o vídeo, né, para copiar. 0 graus, 180 graus, 90 graus. É isso que você precisa saber sobre o básico, sobre lei dos cossenos. Quando a gente subtrai, tem uma coisinha que precisa ser feita e o professor colocou aqui. Na verdade, a subtração nada mais é do que uma soma. Veja o que o professor escreveu. Chamei de D, vetor de diferença. A menos B. Quando eu faço A menos B, eu estou fazendo A mais menos B, não é? Porque mais com menos dá menos. Olha como essa aula é matemática, né, gente? O professor tenta botar um pouquinho da física, mas é muita matemática. Vamos mostrar como é que fica isso? É um exemplo, né? Com esses dois vetores aqui, ó. O que acontece quando tem um menos na frente do vetor, né? Na prática é isso que a gente vai discutir agora, que é o caso da subtração. Quando tem um menos, gente, veja que eu copiei o vetor A, né? Agora, ó, o menos quer dizer que o B, se o B é para a direita, o menos B é para a esquerda. Então, a hora que eu fizer a regra do paralelogramo, vai continuar dando a mesma hipotenusa que tinha dado antes. Continua sendo Pitágoras. Ah, mas o que muda então se eu subtrair, né? Porque aqui é menos B e lá era mais B. Mudou o sentido, né? E a direção. A resultante do A menos B deu para o noroeste, enquanto a resultante do A mais B daria, né, se eu traçasse aqui no meio, para o nordeste. Tá bom? Então, subtração é uma soma, só que tem que lembrar de inverter aquele vetor que está com o negativo. A regra do polígono, ela é uma alternativa para desenhar. A gente usa muito pouco a regra do polígono, tá, no ensino médio, são casos muito específicos. Então, o que eu falei até aqui era o principal, beleza? Só que é legal você ouvir falar uma vez na vida. A regra do polígono é o que a gente chama de colocar um vetor na sequência do outro. Então, esses dois vetores aqui, ó, A e B, eles estão bem aleatórios aqui, né? São dois vetores que o professor desenhou aí. Aí eu redesenhei o A, para começar a fazer a regra do polígono. E na extremidade do A eu vou botar o B. A gente chama de colocar a bundinha de um vetor na cabecinha do outro aqui, né? Sem malícia, né, gente? Claro.
Então, quando eu faço isso, ó, veja, um vetor está depois do outro. Vedana, mas não estava igual antes? Não, ó, eu vou te mostrar. Olha a regra do paralelogramo. No paralelogramo, cadê o meu cursor? Os dois vetores estão na mesma origem, né? Seria o bundinha com bundinha. Sem malícia, né, gente? Por favor, tá? Então, a regra do polígono, ela é uma maneira de você desenhar diferente, né? E aí a resultante, ó, na regra do polígono, ela é um vetor que vai do início do primeiro, que você desenhou, até o final do último. Bundinha na cabecinha, ok? Que muda aqui? Só o desenho. Em vez de ter que traçar o paralelogramo, né? Aqui você faz o desenho direto. Só que geralmente os alunos têm mais dificuldade de usar isso aqui para fazer desenho, tá? Então é por isso que eu falei, a gente usa muito pouco. E para encerrar a aula, porque eu falei que era bem curtinho, né? O que é decompor vetor? Até agora a gente estava falando, pega dois vetores, junta, faz um, chama resultante. Decompor é o contrário disso, é pegar um, dividir em duas partes. Então, aqui tem um vetor, ó, chama vetor A. Aí eu quero decompor. Esse vetor A, ele está um pouco para cima e um pouco para a direita. Então, decompor é achar quanto desse vetor aqui, quanto desse vetor está para a direita e quanto desse vetor está para cima. E para isso a gente usa seno e cosseno. E eu vou te dar direto o macete. Sempre uma componente, porque você já teve essa aula em outro momento, tá, gente? Sempre uma componente vai ter o ângulo aqui, ó. Então ela está com ângulo na figura. Enquanto a outra componente está sem ângulo na figura, tá vendo? Ó, não tem ângulo aqui, não é? Essa componente que está com ângulo vai ser A cosseno alfa. Com ângulo cosseno. E essa componente que está sem ângulo vai ser A seno alfa. Eu não lembro se tem aqui no PowerPoint, não tem. Então eu vou escrever aqui, ó, e você anota aí. O AX, que está com ângulo, é o A vezes o cosseno do ângulo. E o AY, que está sem ângulo na figura, é o A vezes o seno do ângulo. Tá bom? Decomposição é isso. A gente vai usar bem menos decomposição por enquanto. Vou trocar a tela só para você ter um zoom. Ó. Mas é isso. Uma ajudinha para vocês aí, ó, 12 minutinhos. Lembra do que o professor pediu para anotar? Aproveitem, estudem e me mandem mensagem caso precisarem de mais, tá? Beijos!